Meus amados irmãos, eu vos saúdo na gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor João, do canal A Voz da Bíblia. Eu quero, nessa oportunidade, estar falando um assunto importante na palavra de Deus. Eu quero usar um verso no livro de Daniel, no capítulo de número 8, versículo de número 9. Daniel 8, verso 9. Quero usar esse verso como base para a nossa meditação do estudo que eu vou trazer hoje a respeito do bem e do mal e do final dos tempos. Verso 8 diz assim: E de um deles saiu um chifre muito pequeno, o qual cresceu muito para o sul, para o oriente e para a terra formosa. Esse é o verso que nós vamos usar como base para a nossa meditação de hoje na palavra do Senhor. Nós sabemos, só para antecipar para os irmãos entender o que nós queremos falar hoje, porque se você ficar comigo até o final do vídeo, você vai entender o porquê que eu li esse versículo do capítulo 8 de Daniel para a base da nossa meditação. Nós sabemos que esse versículo fala sobre o anticristo que vai se levantar de um dos 4 chifres, que vai se levantar no meio dos chifres do animal feroz de 10 chifres. Então nós vemos que fala assim: e de um deles, de um dos chifres, saiu um chifre muito pequeno, quer dizer, um reino pequeno, o qual cresceu, ele vai crescer muito para o sul, para o oriente e para a terra formosa. Aqui está falando do anticristo, o chifre pequeno, que Daniel fala muito sobre isso na Bíblia. E aqui no capítulo 8 também está falando desse assunto. Mas eu quero pedir para você ficar até o final desse vídeo. Medite comigo em tudo que eu vou falar. E no final, me dê um voto de confiança. Se inscreva no meu canal, dá o seu like, faça seu comentário, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Em nome do Senhor. Nós sabemos que no princípio, Deus fez tudo perfeito no princípio. Jesus. O princípio é Cristo, o princípio é Jesus, o nosso Salvador. Ele fez tudo perfeito, tudo que Deus fez foi perfeito. Ele foi fazendo e foi dizendo, é bom. Ele achou bom, maravilhoso, né? Tudo perfeito. Mas, no meio de tudo isso que ele criou, que ele tinha criado já algumas coisas primeiro, porque a Bíblia diz que no princípio Deus criou os céus e a terra. Os irmãos conhecem essa história muito bem. Ele criou os céus e a terra sem forma vazia. Depois foi criando todas as coisas. Mas no princípio, ele começou criando os anjos para que morassem com ele no céu. Ele criou os céus, né? Criou os anjos, porque antes só existia o Pai e o Filho, o Espírito Santo e o Filho, somente o Pai e o Filho.
porque eu quero deixar bem claro para vocês que quando a Bíblia fala no Espírito Santo, ela não está trazendo um terceiro Deus. A Bíblia não está falando terceiro Deus. Inclusive, eu não sou a favor da doutrina da Trindade. A Trindade é uma doutrina católica, uma doutrina herédica, uma doutrina herege, uma doutrina que não tem base nas Escrituras, viu? Não tem base. O Pai e o Filho, Jeová e Jesus. Quem é Jeová? O Espírito Santo. Quem é Jesus? O Filho de Deus, do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é o próprio Deus. Ele é o Pai de todos os espíritos. Essa é a verdade da palavra do Senhor. Vamos começar dessa forma para entendermos aonde nós vamos chegar. Então Deus fez tudo perfeito no princípio. Quando ele fala no princípio criou Deus, ele criou em Cristo, em Jesus. Jesus é tudo. Ele é o autor da criação, junto com o Pai. Sem ele, sem Jesus, nada do que foi feito se fez. Tudo passou por ele, porque ele é o arquiteto e construtor do universo. Mas no meio desses anjos que Deus criou, ele criou um anjo que tinha o nome de Lúcifer. Lúcifer fala de luz, fala de coisa gloriosa. A Bíblia diz que ele tinha o selo da medida, era o ser mais perfeito da criação. Por que ele era o mais perfeito? Que alguém pode falar, não, é Jesus que é o ser mais perfeito. Não, Jesus não foi criado. Jesus estava com Deus sempre, né? A Bíblia é clara, ela mostra isso até lá na oração sacerdotal. O próprio Jesus falou, Pai, eu quero que aqueles que tu me deste, que eles estejam conosco, assim como eu estava contigo antes que o mundo fosse formado. Então Jesus já existia antes que o mundo fosse formado. Mas esse ser perfeito da criação, ele se rebelou contra Deus e caiu. Vocês conhecem muito bem a história, essa história bíblica, essa palavra de Deus maravilhosa que fala sobre isso. Ele caiu porque ele se rebelou contra Deus. Ele não quis se submeter às ordenanças de Deus e ele caiu. E quando Deus desceu para formar o homem conforme a sua imagem e a sua semelhança, ele já tinha expulsado Satanás do céu. Ele estava já no segundo céu. Ele tinha parado no segundo céu. Entendeu? E lá, quando Deus veio para fazer o homem à sua imagem e à sua semelhança, quando Jesus veio aqui, né? Porque tudo estava sendo feito no princípio, nele, em Cristo, precisava de Jesus vir. E Jesus veio porque Jesus é o Criador de todas as coisas. Deus deu as ordens e ele foi mandando, foi criando e foi acontecendo para a glória do nome do Senhor. Então, ele caiu. E quando Deus veio para fazer o homem, ele já estava. E a Bíblia é muito clara. E Lúcifer, ele se rebelou contra Deus e veio e roubou. Ele roubou através da sua astúcia. Ele tentou o homem e a mulher ao ponto deles comerem do fruto do bem e do mal. Então nós vemos que ele se levantou contra o casal que foi criado por Deus. E Deus fez o homem perfeito, a sua imagem e a sua semelhança.
O homem, ele foi feito à imagem de Deus. O homem parece com Deus. Deus, ele é espírito, mas ele é um homem. Ele é um homem. Porque ele fez o homem à sua imagem e à sua semelhança. Ele fez Cristo à sua imagem e à sua semelhança. E Cristo ele veio da descendência de Davi. Ele se tabernaculou, se materializou para poder se relacionar conosco, se relacionar com o homem. No princípio, lá na época que ele veio no mundo, Deus precisava em Cristo estar com os homens, falar com os homens, porque ele veio para resgatar, para derrotar com esse mal que lá no princípio, lá no começo da criação, destruiu com a fé, com a segurança, com a paz, com a alegria, com a perfeição que o homem tinha no Éden. Ele roubou a alegria, Satanás roubou a alegria que o homem tinha, que o casal tinha no princípio das coisas que foram criadas por Jesus. Então nós vemos que Deus fez o homem perfeito, a sua imagem, a sua semelhança, e o homem parecia com Deus. Mas Satanás, caído, enganou o homem. Ele enganou o homem e a sua mulher, e roubando-lhes o direito que tinham no Éden de Deus. Agora vocês imaginam o que aconteceu. Uma derrota muito grande. Dá a impressão aqui que Deus perdeu a batalha. Né? Dá a impressão aqui que Deus perdeu para o mal. O bem perdeu para o mal. A batalha. Parece. Mas não é verdade. O bem nunca perde para o mal. O bem sempre vence o mal. Mas aqui parece. O diabo veio, enganou o casal, pronto, acabou. Não. Ele levou o homem ao pecado, mas ele não roubou o plano, o projeto de Deus que Deus tinha comandado. Ele não pôde matar, destruir o homem, levar o homem para o pó da terra, porque só Deus tem poder de levar o homem para o pó da terra. Só Deus que tem poder de matar o homem. Por quê? Porque Deus é dono da vida. Até o inimigo, para destruir uma pessoa, ele tem que ter aval. Senão ele não consegue, porque a vida pertence a Deus. Essa é a verdade. E nós vemos que, depois da queda do homem, Deus criou um plano de salvação, de enviar Jesus, como eu acabei de falar. Mas o certo é que depois de Adão, o sétimo depois de Adão, começou-se a invocar o nome do Senhor. E muitos homens poderosos, piedosos e justos se levantaram na terra. Muitos homens se levantaram, porque o sétimo depois de Adão começou a se invocar o nome do Senhor. Quer dizer que de 7 para trás, no sétimo para trás, não se invocou o nome do Senhor. Adão desobedeceu e foi arrancado fora, foi tirado fora do jardim, foi tirado fora da bênção. Mas o sétimo, depois dele, começou a se invocar o nome do Senhor. Começou agora a aparecer as pessoas, começou a buscar a Deus, começou a se humilhar na presença de Deus. Homens como Enoque,
como Matusalém, como Noé, como Abraão, como Isaac, Jacó, José, Moisés, Josué, Samuel, Davi, Salomão e muitos dos profetas. Começou o segmento. Daniel, né, na época do rei Nabucodonosor, né, um homem justo, que fazia um grande trabalho na obra de Deus. Nabucodonosor, ele mandou fazer a estátua e levantou ela lá no campo de Dura, no deserto. E essa estátua nós sabemos que revela toda a humanidade, toda a humanidade futura. Toda a humanidade ela revela. Futura e passada. Ela revela até o reino, da época que ela foi levantada, revelava o reino do Egito, né? E revelava os reinos passados e também o futuro que havia de vir. E nós vemos que ela revela todos os reinos até o fim dos tempos, revelando os reinos futuros até a nossa era final dos tempos profetizados bíblicos, porque nós estamos no tempo final. Algumas pessoas, ou a maioria dos homens das pessoas, pensam que não, mas nós estamos no final do mundo dos tempos. No final dos tempos. E eu quero dizer para vocês que se a pessoa não ler a Bíblia com os textos e contexto, as pessoas não conseguem entender o mistério da estátua. O que a estátua revela realmente na sua totalidade. Muitas pessoas falam, não, mas a estátua, ela caiu. Não, ela está de pé. Ela caiu lá, ela se acabou, ela não existe lá. A estátua representando a humanidade, mas Deus estava só mostrando algo que representava povos, multidões e nações. Deus estava querendo revelar para nós, dentro naquela estátua, o mundo na sua totalidade. Deus estava querendo mostrar para aqueles que vão estudar a palavra de Deus, que estudam, que gostam de procurar interpretar a palavra de Deus, para entender, para passar para outras pessoas esses mistérios. E, na verdade, alguém pode falar assim, mas os reinos caíram. Eles caíram, mas se levantava outro no lugar. Só mudava o nome. Continuou. Certo é que os reinos estão no mundo, estão formados. Os reinos estão cada dia mais se fortalecendo. E a estátua está de pé. E a estátua está de pé. Ela não caiu. É tanto que nós estamos vivendo hoje na época dos pés da estátua. Mas o que me chama bastante atenção, irmão, é que a estátua, ela tinha cabeça, ela tinha olho, tinha boca, né? Porque uma cabeça ela é composta de olho, nariz, boca, ouvidos, né?
e depois desce aqui para essa parte do pescoço e vem aqui para o peito, né? Para o tronco, vem e vai descendo coxas, né? Mas ela tem 2 braços, tem dedos, 5 dedos em cada mão, e ela vai descendo até o joelho, né? Ferro, e depois vem para as canelas, as pernas, ferro misturado com barro, aí vai para os pés, ferro misturado com barro, e os dedos também, ferros misturado com barro, parte de barro, parte de ferro. Nós estamos vivendo hoje a época dos pés da estátua, dos dedos. Os dedos estão terminando de se formar. E nós vemos que... Vamos falar um pouco sobre a ONU. As Nações Unidas, a ONU. A ONU, para quem tem um pouco de visão e estuda profecias, a ONU acabou. A ONU já era. Agora é os britos. Os britos agora que está forte. Está se fortalecendo. Alguém pode falar, mas a ONU não vai acabar. Ela já era. Por que, pastor João, que a ONU já era? Porque a ONU, ela não conseguiu fazer o trabalho dela no meio das Nações Unidas. Precisou nascer esse outro bloco, os britos, para poder o mundo se unir, se fortalecer. Por quê? Porque os Estados Unidos, para quem estuda um pouco de profecias, eu que gosto de estudar e de ouvir bastante o livro de Enoque, o livro de Esdras, primeiro Esdra, segundo Esdra, o livro de Baruque e o Apocalipse de Abraão, o livro de Sabedoria, que a Vulgata Latina tirou, na época da Vulgata Latina, o catolicismo tirou esses livros do cânon sagrado, tirou, e esse livro ficou na mente das pessoas, porque eles ensinaram que esses livros eram apócrifos, entendeu? Existe livro apócrifo? Existe, mas esses não são apócrifos. Tem muitos que não são apócrifos, mas eles tiraram fora, por quê? Porque ele não queria que os homens conhecessem esses mistérios. Não queriam. E o que aconteceu? Esses livros agora estão voltando com muita força, com muita autoridade no meio do povo de Deus. Muita gente está estudando Enoque, estão estudando Esdras, estão estudando o primeiro livro e o segundo livro de Esdras, estudando Baruque, Eclesiásticos, estão estudando vários livros, Eclesiastes, estudando também Baruque e até mesmo o Apocalipse de Abraão. Então, eu mesmo gosto muito desse livro porque eu vejo que é escritura, entendeu? O livro de Enoque mesmo tem muitas coisas que, se a gente estuda ele, a gente vê que é a revelação, que muitas coisas estão na Bíblia. Se a gente estuda o Apocalipse de Abraão, também muitas coisas estão na Bíblia. Tudo está na Bíblia, é Bíblia pura, entendeu? E lá no livro de Esdras, não me lembro agora se é no primeiro livro ou no segundo livro de Esdras, fala sobre a águia de 3 cabeças. E a águia de três cabeças, estudando
me aprofundando nesse assunto, eu pude entender que a águia de 3 cabeças é a cabeça do meio da águia de 3 cabeças, é os Estados Unidos. E ele precisa cair. E ele já começou a cair. E muita gente, devido ter os Estados Unidos como se fosse um deus na Terra, muitos países acham que sem os Estados Unidos não dá para viver. Mas acontece que ele precisa cair. Por quê? Porque se não cair, não se cumpre a palavra de Deus. Ele vai enfraquecer, não vai acabar, mas vai enfraquecer. E vocês podem prestar atenção que agora, nesses dias agora, esse movimento todo que está tendo no Brasil, de tarifas e tantas coisas, essa confusão toda, entendeu? As pessoas acham que os países têm que se abaixar para os Estados Unidos, têm que se humilhar para os Estados Unidos, têm que obedecer tudo que os Estados Unidos fala, mas não é assim, irmão. O tempo dos Estados Unidos está passando. É outra era. Mas por que outra era, pastor João? Porque tem que acontecer, as nações têm que se unir. Porque é época dos pés e dos dedos da estátua, ferro misturado com barro. Nações com máquinas, nações com a tecnologia, nações com os computadores, nações com tudo que depende, tudo que vem da tecnologia, os homens estão juntos. Os homens têm que operar. Os homens têm que usar o ferro, a máquina, para poder construir, edificar, plantar, colher, fazer tudo o que tem que ser feito. Hoje, os homens plantam com máquina, colhem com máquina, tudo faz com máquina. Avião é uma máquina, carro é máquina, tudo que você vai fazer, um asfalto, tudo é com máquina. Mas lá está o homem operando a máquina. Lá está a mulher operando a máquina, o computador, dirigindo, caminhão, carreta, tudo. As mulheres dirigem carreta, dirigem caminhão, dirigem, sabe? Carro baixo. O homem com a máquina. E nós estamos no tempo do ferro misturado com barro. Só que, se você olhar bem, quem conhece as profecias sabe, os Estados Unidos é um país que apoia Israel, entre aspas, por enquanto. Eles apoiam. Eu louvo a Deus por isso, porque Deus levantou os Estados Unidos para um tempo, para proteger Israel. Se não existisse os Estados Unidos, Israel não era nem Estado, não era nem um país. Porque o mundo não quer Israel. O mundo não quer. E vai chegar uma hora que ninguém vai apoiar Israel. Só Deus que vai apoiar Israel. Nem mais ninguém. Porque o homem do pecado vai se levantar, o império do mal está operando, está aumentando cada dia mais. E a visão de Satanás é destruir Israel. Porque deles é que veio o Cristo, o Salvador do mundo. E ele tem raiva, porque Israel é a mulher que deu à luz o filho, o Salvador do mundo. E ele é irado com isso. E não pensa que os Estados Unidos vai ficar a favor de Israel o tempo todo. Não vai. E a ONU está dentro dos Estados Unidos. Está lá, em Nova York. E aí? Aí o povo fala, a ONU é as nações, é a organização das Nações Unidas. Tudo bem. Mas cadê a união dessas nações?
Não funcionou, funcionou um pouco de tempo, já parou, agora já é outra, agora não se fala mais em ONU. Todos os presidentes estão falando que a ONU fracassou, que a ONU não cumpriu o seu papel. Essa é a verdade. Por isso que surgiu os BRICS. E quem estuda a profecia, estuda a palavra de Deus, entende isso aí. Nós estamos indo para o fim dos tempos. E os BRICS são unidos com os países do Oriente Médio, com os países árabes. Estão se unindo. Já tem um bloco muito grande. E eu quero dizer uma coisa para vocês que muita gente não vai nem querer concordar comigo agora, mas no futuro vocês vão entender que no futuro até Israel hoje, que está sendo defendido pelos Estados Unidos, vai se unir com os BRICS. Os Estados Unidos também. Agora não, com o Trump não. Mas se o Trump cair, o outro presidente que entrar já vai ficar com os BRICS, com certeza. Então, na verdade, o anticristo, ele vai se levantar, mas ele vai se levantar com países, com o bloco que apoia o Oriente Médio. Não tem outro caminho, porque o anticristo vem da terra, do Oriente Médio. A Bíblia da terra, o endereço do anticristo, ele vai vir da Síria, da antiga Síria. Entendeu? Ele é de lá. Ele vem daquela região do Oriente Médio. Está profetizado por vários profetas. Se você estudar as profecias, você vai entender isso. Ele vai vir de lá. Mas com um país, com uma organização que é contra essa região, jamais ele vai se levantar. E os BRICS apoiam. Eu não estou aqui apoiando BRICS, nem ONU, nada. Eu estou aqui falando de profecias, falando do que vai acontecer à luz das Escrituras. Precisa acontecer. Porque se não acontecer, Deus não falou a verdade. E Deus não mente. Deus é verdadeiro, Ele é a verdade. Então tem que acontecer isso. E vai haver uma unificação. A Bíblia diz que Israel vai fazer aliança com o inferno e com a morte. Quando ele fizer aliança com o anticristo, quando o anticristo vai se levantar da terra, ele vai fazer aliança. O chifre pequeno que eu li lá, agora vocês estão entendendo, lá, aqui, essa palavra que eu li aqui, ó, que eu quero repetir para vocês, ó. E de um deles, de um dos chifres lá, dos 4 animais, de um deles se levantou um chifre muito pequeno, o qual cresceu muito para o sul, para o oriente e para a Terra Formosa. Terra Formosa aqui está falando de Israel. Israel vai fazer aliança com as nações, irmão. Para começar, Israel já tem aliança com alguns países já do Oriente Médio. Israel não está, eles não são inimigos, entre aspas, mas tem alianças. Vão fazer aliança. Eles vão ficar como imã contrário, né? Não vão se encostar, mas vão ter alianças comerciais. Precisa fazer isso. E vai fazer aliança com esses países. Só que precisa acontecer isso para que se cumpra as profecias, mas no final, essas nações todas vão batalhar contra Israel na batalha de Armagedon. Aí o povo fica naquele baco-baco brigando e falando, e cada um fala uma coisa, cada um fala outra, e aquela confusão. Porque os Estados Unidos é um povo abençoado porque apoia Israel. O Brasil também, depende, o Lula agora está lá falando contra Israel, mas na verdade o Brasil, ele tem aliança com Israel. Ele tem negócios com Israel. Ele não é o inimigo de Israel.
no tocante a comércio, a essas coisas, não. Ele só não concorda com muitas coisas. Por que ele não concorda com aquela guerra de Israel contra Gaza? Contra essas mortes todas que aconteceu em Gaza, lá no Líbano e agora no Irã. Muitas coisas não concordam. Porque vocês que estão me ouvindo, que são cristãos também, que estudam a palavra de Deus, e quem não estuda deverão entender. Israel, o atual, hoje, como país, eles não são santinhos, não, irmão. Eles fazem coisas também que Deus não se agrada. Deus também não quer que as pessoas saiam por aí destruindo todo mundo, jogando bomba em todo mundo, só porque é estrangeiro e não faz parte do país. Então quer dizer que se Israel vir aqui jogar bomba no Brasil, ele está certo. Vai jogar bomba no Brasil, está certo, porque nós não somos de lá, não somos o país de Israel. Então o povo tem uma visão, até os crentes, que o Israel é só aquele povo lá. Não, o Israel de Deus está no mundo inteiro. Ele é a igreja do Senhor. Os crentes que são fiéis. Não é esses crentes que ficam metidos na política, fazendo confusão, brigando, mentindo, profetizando mentira. Isso aí não é Israel de Deus. E o diabo é tão terrível, tão astuto, que ele está enganando as igrejas para ficar apoiando, fazendo politicagem, dizendo que são o povo de Deus. Eles estão sendo enganados pelo diabo. O diabo é astuto. Ele tem entrado dentro das igrejas. A igreja hoje está falando muito mais em política, nessa época mesmo da eleição do Bolsonaro, a disputa do Bolsonaro com o Lula. Foi uma confusão tão grande que o povo mentia, profetizava mentira, falava que o presidente Lula ia morrer, que o Bolsonaro ia ganhar a eleição, tanta coisa, tudo mentira, os irmãos, uma vergonha. Eu sou crente, eu tenho vergonha disso. Virou uma confusão. O povo ficou desacreditado. As pessoas que são do mundo, que deveriam ter aceitado Jesus, não aceitaram, são escandalizados com as mentiraiadas dos cristãos, que dizem que são cristãos. Porque os verdadeiros cristãos, eles não ficam mentindo. Eles pregam a verdade, a palavra de Deus, mas não ficam profetizando mentira para ninguém. Então nós vemos que isso vai ter que acontecer. Até os Estados Unidos, quando o Trump cair ou vencer o seu mandato, que entrar outro presidente, entendeu? O cara vai se unir com o Brits. E aí? Hoje ele é contra. Por que ele é contra? Porque os Estados Unidos, ele foi levantado, Deus permitiu que ele se levantasse para, de alguma forma, contribuir para o bem da humanidade, de alguma forma. Mas não pense que os Estados Unidos se fortaleceu só trabalhando na honestidade, não foi. Os Estados Unidos derrubou muitos países. Os Estados Unidos destruiu muitas vidas. Os Estados Unidos jogou bomba atômica no Japão. Destruiu com mais de 300 mil pessoas no Japão. Matou sem misericórdia e sem piedade. É o país bonzinho que todo mundo diz que são bonzinhos. Mas eles não são bons. O Brasil, ninguém é bonzinho. A Rússia, ninguém é bonzinho. Você pensa que o Brasil, a Rússia, a China, uma melhor do que o outro? Todo mundo tem o seu pecado, as suas falhas, a sua desobediência. As pessoas não querem Deus, as pessoas querem o mundo. E dinheiro, fama e poder. Isso que as pessoas estão buscando. Mas nós sabemos que as nações estão se unindo e precisam se unir. E aquelas que não se unir vão cair. A águia, a cabeça do meio da águia vai ter que cair para o mundo se fortalecer, para a vinda do homem do pecado, o chifre pequeno que eu acabei de ler para vocês aqui em Daniel 8. E aí Israel fará aliança também. Se ele fazer aliança com o anticristo, vai estar fazendo aliança com os brits também. Vai estar fazendo aliança com os países unificados. Porque eles também vão fazer parte do barro e do ferro.
Eles já fazem parte hoje. É um dos países mais tecnológicos do mundo, que faz parte dos países tecnológicos do mundo, é Israel. Onde está a maior ciência? Está em Israel. Agora, não se engane, irmão, de olhar para Israel como país e achar que eles são bonzinhos, que eles não são. Eles também têm falha. E nem todos os judeus israelitas vão entrar no céu, na eternidade. Porque a Bíblia diz, tanto o grego como o judeu tem que aceitar Jesus como Salvador. Tem que entregar o coração para o Senhor Jesus. Porque Jesus ele veio para unificar as duas casas de Israel. Ele veio para unir gentios com judeus. Mas ele veio através do evangelho da paz. Aquele que crê no evangelho será salvo, ele e a sua casa. Porque ele vai orar, ele vai ajudar a sua família e de alguma forma a sua família vai aprender a palavra de Deus e no futuro Deus vai trabalhar na vida dela e muitos deles vão se converter. Agora aqueles que rejeitarem, não importa a família que ele seja, que nação que ele seja, se é judeu, se é grego, que o grego representa os gentios, o mundo, né? Não importa, se não obedecerem ao Filho de Deus, a Jesus, de igual modo perecerão e serão lançados no lago do fogo. Então o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, que o tempo está chegando, o fim está próximo. E eu vejo os jornais, as notícias, e eu vejo que o nosso presidente está trabalhando, agora ele é presidente dos BRICS, eu sei que ele nem sabe o que ele está fazendo. Mas ele está contribuindo para esse bloco se fortalecer, e é o que Deus está permitindo que aconteça, porque Deus tem pressa em julgar o mundo, em derramar a sua ira sobre o mundo. E ele está organizando tudo para que no final aconteça a batalha de Armagedon contra Israel e o próprio Cristo eliminará essa maldade do mundo que hoje está assolando o povo de Deus, que está sufocado no meio dessa multidão de nações, desse reino que está sendo formado, que é o reino da besta. O povo de Deus está sufocado, o povo de Deus está sendo tirado da sua liberdade. E também muitos do povo que se diz povo de Deus estão contribuindo para esse mal que está sobrevindo contra o povo de Deus, contra si próprio. Por quê? Porque o povo está sendo enganado pela mensagem de Satanás, igual Satanás enganou Eva lá no Jardim do Éden, mentindo e falando contra Deus, chamou Deus de mentiroso, disse que não era verdade, que aquela fruta era muito boa, que ela podia comer, que não tinha nenhum problema, entendeu? E aconteceu tudo isso que aconteceu no mundo. Hoje tem muitas mensagens de Satanás usando político para enganar os cristãos sendo levados pela mentira do mundo, pela mentira que está dentro das redes sociais, do sistema, né, tecnológico. Muitos estão se alimentando com isso, estão perdendo a comunhão, perdendo o amor, perdendo a força e até o desejo de buscar a Deus e de se humilhar na presença do Senhor. Mas eu quero deixar essa palavra para o seu coração, para você refletir. E pode ter certeza que os BRICS vão se fortalecer cada vez mais e a ONU já era, irmão. Acabou. Pode ter certeza disso. E mais daqui a uns anos, vocês vão lembrar do que eu tenho falado para vocês. E vocês, muitos, eu sei que não vão concordar comigo agora, mas não estou preocupado com isso. No futuro vocês vão entender. Que Deus abençoe o coração de cada um de vocês. Se inscreva no canal, dá o seu like, compartilhe esse vídeo para que outras pessoas também possam aprender a palavra de Deus, possam ouvir esse estudo também, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.